Olá, não se esqueçam de se inscrever no canal. Nesse vídeo vamos fazer um complemento do capítulo 2 de Nefesh HaChaim sobre o que eu falei a respeito que Deus ele renova a criação do mundo a todos os instantes, que Deus está sempre mudando o mundo, ou seja, tanto a ordem como o caos do mundo dependem só de Deus. Então foi dito isso, baseado na bênção que os judeus fazem todos os dias, que seria a Mechadesh Betuvó Becholion Tamid Maseh Bereshit, que Deus renova com sua bondade todos os dias, sempre a criação do mundo. Lá o Nefesh HaChaim fala sempre, sempre mesmo. Todas as horas Deus está mudando o mundo. Sobre isso, dá para recorrer num erro, tanto que aqui vai ter uma nota do próprio autor do livro, tentando explicar para ninguém entender de forma errada. Que aqui é uns pontos que ele vai um pouco contra a Hassidut, que é o seguinte: quando fala que Deus ele cria a todos os instantes o mundo, ele está sempre recriando o mundo, a gente pode ser levado a entender alguma coisa que não é a intenção do autor. Ou seja, o que a pessoa pode entender? Que então não existe natureza, tudo é Deus. Não existe mundo. Por exemplo, vamos supor que Deus criou força, né? A ideia é que Deus cria forças no mundo. Vamos pegar um exemplo de uma força. A força da gravidade, por exemplo. Então existe a força da gravidade, que quer dizer que se eu, no planeta Terra, largar um objeto, esse objeto vai cair para baixo, né? Cair para baixo, ó, mas vai para baixo, a direção é para baixo. A ideia é que quando eu largo um objeto, o objeto ele cai por causa da força da natureza ou porque Deus naquele momento ele fala caia esse objeto. Ou seja, a todo instante Deus está pensando, largou, o objeto vai cair. Porque se um instante ele pensar, não, largou, agora eu quero que suba, então o objeto vai subir. Ou não, existe uma força já pensada de antemão, chamada força da natureza, que sempre vai cair. Não tem essa opção de Deus falar, não, agora que suba o objeto. Ou seja, a ideia existe um sistema de forças já pré-estabelecidos no mundo, ou a gente acha isso de forma empírica, mas na verdade não existe. É que na verdade Deus, na maior parte das vezes, se comporta da mesma forma. Então aqui tem uma pergunta. A Hassidut, por exemplo, chega a falar, né, tudo é Deus, tudo que acontece no mundo é Deus. E a pergunta, tudo que acontece no mundo é Deus? Ou dado que o ser humano foi imposto dentro das regras da natureza, tem coisas que dependem das ações do ser humano. Você vê uma laranja, a laranja sempre tem a cor de laranja, porque Deus, quando você olha, fala, eu quero que ele veja laranja. Outra coisa, as suas próprias ações. Se eu determino, eu tenho uma bifurcação, eu quero ir para o lado direito ou esquerdo. Aí eu penso, eu quero ir para o lado direito. Na verdade, foi Deus que botou esse pensamento em mim, e na verdade eu não pensei, eu não escolhi. Se eu vou para o lado direito é porque Deus decidiu que eu vá para o lado direito, ou tive meu livre-arbítrio? Então, sobre essas perguntas, pelo que o Rav Chaim Volozhin falou, aparentemente parece que ele acha que na verdade a gente não escolhe nada, que não existe natureza, e na verdade é tudo Deus. É como se fosse que tudo que acontece no mundo é milagre. O fato de eu respirar é um milagre, o fato de eu conseguir andar é um milagre, o fato de eu largar um objeto e cair é um milagre. Da mesma forma, tem a mesma probabilidade para Deus, dá no mesmo. Se eu largo o objeto ele cai ou ele sobe, dá no mesmo. É tudo um milagre igual. E aí então vem explicar que não, que esse pensamento está errado. Esse pensamento se originou no século 9 e 10 de uma seita muçulmana chamados Kalamitas, que era Kalam, que eram filósofos árabes islâmicos na época, que eles tentaram explicar através da filosofia os conceitos do Islã, e eles falaram que não, que tudo é de Deus, que Deus decide tudo no mundo, e até a ponto que tem uma discussão, mas a priori que o homem não tem livre-arbítrio. O homem não escolhe, tudo é vontade divina, Deus é grande, tudo é Deus no mundo. E o judaísmo ele vem se opor a isso, vem dizer que não. Na verdade, Deus criou nos 6 dias da criação o sistema de como o mundo funciona, ou seja, ele criou forças, e essas forças, elas atuam com uma determinada independência. A única questão que ele quer dizer é que Deus que dá poder a essas forças.
Todas as forças que Deus criou no mundo, na verdade, vêm de Deus. É porque Deus decidiu assim. Então Deus, com a sua sabedoria, decidiu na criação do mundo, criar determinadas forças fixas, que a gente chama isso de forças naturais, regras da natureza, ou a natureza em si, que é a forma que a gente conhece o mundo, e elas atuam de forma, agora, da forma pré-estabelecida. Quando Deus quer intervir, é o que a gente chama de milagre, mas é a minoria dos casos, é raro ter milagre. Sim, são poucos casos com alguns objetivos específicos, porque Deus já decidiu como determinar como a natureza funciona, ou seja, o mundo funciona da forma que ele se comporta. Sim? Mas Deus, que é todo... Então, o que quer dizer que o Rav Chaim Mivolozhin, ele vem explicar no livro Nefesh Haim, que Deus renova a todos os instantes a criação do mundo? Ele vem dizer que o Maseh Bereshit, a criação do mundo, ele renova a todos os instantes, mas não o mundo em si. O mundo ele criou já estabelecido. Agora, o motivo desse mundo ter sido criado, a vontade de Deus de recriar o mundo, essa se renova a todos os instantes. A todos os instantes, Deus muda qual é o motivo da existência do mundo, por que o mundo deve existir. Mas esse mundo que ele já criou nos 6 dias da criação, ele se mantém aos nossos olhos. Existem as regras da natureza, existem as forças da natureza, a física, a metafísica, tudo isso já existe de forma programada e funciona estruturada como Deus organizou. Se ele quiser modificar, ele modifica, mas a gente chama de milagre e tem um propósito para isso. Mas então, qual é o objetivo disso tudo? Para permitir o livre-arbítrio humano. Para eu já saber quais são as regras do jogo, eu já poder saber o que vai acontecer de acordo com as minhas ações, porque tem uma natureza das coisas. Eu já consegui pensar com o meu próprio intelecto as causas e as consequências das minhas ações, né? E aí, quando eu tomo uma decisão, isso vai acontecer de forma previsível, como eu consigo prever, já que o mundo eles tem uma forma de se comportar. E assim ele consegue, então, manter o livre-arbítrio. Né? Então o livre-arbítrio ele é real. O ser humano sim escolhe as coisas e não Deus força o ser humano a escolher, ou é como se fosse, a gente chama em hebraico keilo, como se fosse. É como se fosse que o ser humano tem livre-arbítrio, mas na verdade não tem. Mentira, o ser humano tem livre-arbítrio e de acordo com as atitudes deles, as coisas vão acontecer para o bem e para o mal no mundo. Está tudo na nossa posse, o que ele vai falar no 3º capítulo, que é a responsabilidade do ser humano. Ainda não vou dar spoiler aqui. Mas esse, então, é um ponto. E assim, a base disso tudo é o que está escrito no Talmud, na Gemara, que diz que tudo vem dos céus, menos o temor aos céus. Ou seja, tudo vem de Deus, menos o temor ao Deus. O temor a Deus é o nosso livre-arbítrio, ou seja, tudo Deus criou, mas as suas ações dependem de você. E aí o Maimônides ele vai explicar o que quer dizer tudo que Deus criou. Então Deus criou tudo que Deus criou quer dizer as regras da natureza. Quer dizer o seguinte, Deus criou as regras da natureza. As regras da natureza têm determinadas forças. Por exemplo, o Sol tem a força de iluminar, certo? Eu tenho a força de ter vontade, de pensar, de sentir, de fazer, de respirar e qualquer coisa dessas. Sim? Mas isso é determinado por Deus e a vontade divina de me dar forças se renova a cada momento. Mas a forma que ele criou, a criação do mundo em si, o mundo em si, essa sempre se mantém igual. Né? Todos os dias o sol vai nascer no mesmo lugar, vai brilhar da mesma forma e a gente vai pensar das mesmas maneiras, considerando os mesmos parâmetros. Então esse foi um complemento sobre o capítulo 2. Depois eu vou fazer um outro complemento ainda sobre esse capítulo. Muito obrigado, não deixe de curtir e comentar, né, as dúvidas, ou alguma coisa que quer contribuir ou criticar. Muito obrigado.